Olá, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje da série Cheios do Espírito Santo, nós iremos falar sobre 4 elementos essenciais para que possamos nos tornar instrumentos de libertação na vida de alguém. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. Já quero iniciar esse vídeo compartilhando com vocês a palavra que se encontra aqui no livro de Números, capítulo de número 11, versículo de número 17, que nos diz assim: Eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles. Eles te ajudarão a levar o fardo do povo, para que tu não o leves sozinho. Essa palavra é Deus falando com Moisés, falando que tiraria do seu Espírito, do Espírito Santo que estava sobre Moisés, e colocaria sobre esses anciãos. Então nós sabemos que essa palavra vai se encontrar no momento em que Moisés estava então sofrendo todo o fardo do peso psicológico, do peso físico, de liderar uma multidão, de liderar um povo de Deus. E é sobre este homem, Moisés, que nós iremos falar no vídeo de hoje. O que nós temos a aprender com esse homem que tinha o Espírito Santo, que liderou uma multidão nesta série de Cheios do Espírito Santo. O que ele tem para nos ensinar? Provavelmente você já ouviu falar sobre este homem, Moisés, assistiu um filme, já teve até novelas, séries sobre Moisés. Mas o que eu quero trazer para vocês no vídeo de hoje é algo revelado de Deus. É a palavra revelada do alto. É o maná que desce do céu, a palavra de Deus, aquilo que o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração. E como eu falei, você já deve ter ouvido falar deste homem Moisés. Ele foi o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, e para os judeus, a Torá. O livro de Gênesis, o livro de Êxodos, o livro de Levíticos, o livro de Números e o livro de Deuteronômio. Ele foi o autor destes livros, que Deus também entregou os seus mandamentos, os seus 10 mandamentos, escrito numa tábua de pedra com o próprio dedo de Deus, para o seu povo, o povo escolhido de Deus, o povo de Israel. Então você deve ter conhecido, já ouviu falar em algum momento sobre a história de Moisés. O que eu quero pegar a estrutura para que você possa compreender aquilo que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, é o que eu chamaria de sermão de Estevão. Estevão foi um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um dos discípulos de Jesus Cristo, que tomado pelo Espírito Santo, ministrou ali em Atos capítulo de número 7. Você pode ir lá ler a partir do versículo 20. Ele vai falar sobre Moisés. Ele vai trazer então a estrutura de vida de Moisés, que é isso que eu quero utilizar aqui para compartilhar com vocês. Ele vai falar que Moisés, a vida de Moisés foi dividida em 3 períodos. Um período de 40 anos em que ele viveu no Egito. 40 anos que ele viveu no deserto como pastor. E 40 anos liderando o povo. E o que a estrutura da vida de Moisés tem para nos ensinar? São 4 elementos básicos que nós podemos aprender para sermos instrumentos de libertação na vida de alguém. Na vida de um povo, na vida de uma nação, na vida de uma cidade, na vida da sua família. Então, fique comigo até o final para que você possa saber quais são esses 4 elementos essenciais. A primeira parte da vida de Moisés, seus primeiros 40 anos, o que Deus ensinou para Moisés? Ensinou para ele que ele não era ninguém. Segunda parte da vida de Moisés, os seus demais 40 anos, dos 40 anos aos 80 anos. O que ele ensinou para Moisés? Ele ensinou para Moisés que Moisés era alguém. E a terceira parte da vida de Moisés, os últimos 40 anos da vida de Moisés, o que Deus ensinou para ele e que nos ensina também, que Moisés não queria. E aqui nós temos 2 ensinos nessa terceira parte e última parte da vida de Moisés. Que Moisés não queria, ou seja, eu não quero, mas Deus quer e Deus faz. E é isso que vai ser a estrutura do nosso vídeo de hoje. Vou pontuar de maneira bem prática e objetiva aquilo que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração. A primeira parte, que Moisés não era ninguém. Moisés, nós sabemos que, você conhece a história, que ele surgiu em uma época em que foi emitido um decreto para que pudesse matar todos os homens, porque o povo de Deus estava crescendo muito na terra do Egito. Mas esse homem, essa criança, Moisés, ele foi escolhido por Deus. Deus já tinha um plano determinado na vida dele. E quando ele nasce, a sua mãe viu que aquele menino tinha algo diferente. Ele era formoso, ele era diferenciado das demais crianças. E ela sabia em seu coração que Deus tinha um plano para a vida daquela criança. Então, ela vai pegar ele, vai colocar
vai fazer uma estrutura como se fosse um barquinho com juncos, vai colocar piche e vai colocar ele ali num ponto estratégico. E nós sabemos da história que a filha de Faraó vai ver essa criança e vai então querer ter essa criança, criar essa criança. E ali nos primeiros 3 meses ele vai ser amamentado por sua própria mãe. Você conhece a história. A própria filha de Faraó vai pagar a própria mãe de Moisés para cuidar dele, para amamentar ele durante esses 3 meses. E durante esses 40 anos da vida de Moisés, ele vai ser criado no palácio do rei. Ele vai viver como príncipe. Ele vai ser educado na arte e toda a ciência do Egito. Se você for ver lá em Atos, capítulo de número 7, versículo de número 22, Estevão vai falar que ele foi ensinado em toda a ciência e arte do Egito e se tornou poderoso em palavras e obras. Então nós vemos que os primeiros 40 anos da vida de Moisés, ele vai ser educado em toda a arte, em toda a ciência do Egito, que era um nível alto de ciência para aquela época. Então ele vai viver como príncipe durante esses 40 anos. Lembrando que nós estamos aprendendo que Deus estava mostrando para Moisés que ele não era ninguém. Ele viveu ali durante 40 anos, foi formado em toda a arte e ciência do Egito. E durante esses 40 anos, no final desses 40 anos, ele vai sair ali para visitar o seu povo hebreu, que ele era dessa descendência, esse povo estava escravo. Então ele vai se compadecer do seu povo. E vai ver ali um egípcio agredindo um hebreu. E ele vai então matar o egípcio. E aí nós aprendemos que que Deus permitiu que esse fato acontecesse para Deus mostrar para Moisés que ele não era ninguém. E ele então vai fazer a justiça, vamos dizer assim, com suas próprias mãos. E ali no outro dia, um hebreu, ele vai ver 2 hebreus discutindo, ele vai entrar, não faça isso, querendo apaziguar a situação. E o hebreu vai falar, vai me matar igual você matou ontem o egípcio enterrou. Então ele vai ver que o que ele tinha feito já era de conhecimento de outras pessoas. Então ele vai fugir. E aí, nós aprendemos, vamos fazer a aplicação. Como Deus ensinou para Moisés que não era ninguém. Você pode até pensar que eu estou me contradizendo, porque Moisés ele se formou na arte do Egito, em toda a ciência. Então ele era de alguma forma poderoso aos olhos dos homens. E é justamente aí que Deus nos ensina. É quando achamos que somos alguém no mundo, é que ele nos mostra que nós não somos ninguém. E a aplicação dessa primeira parte da história de Moisés é o seguinte, que Deus tem 2 maneiras de trabalhar. Para mostrar ao homem que ele não é ninguém. Primeiro, o abençoando. Segundo, permitindo que ele passe por situações impossíveis aos olhos humanos. Primeiro, abençoando o homem. Deus abençoa o seu povo, abençoa os seus filhos, aqueles que ele tem um plano na vida de cada um. Então, um homem, uma mulher pode ser bem-sucedida na sua vida de negócio, pode se tornar um CEO de uma grande empresa, pode se tornar um presidente de uma multinacional, pode se tornar uma autoridade respeitada no meio da sociedade. Mas por permissão de Deus, o abençoando. E esse homem, essa pessoa, pode compreender e entender que o patamar e o nível que ele chegou de reconhecimento no meio da sociedade, no meio do homem, não seria capaz de chegar por suas próprias forças. E ele entende e compreende que chegou ali por uma ajuda de Deus, por algo muito maior do que ele mesmo. Então ele compreende que não é ninguém, porque ele chegou a um ponto que sabe que só chegou ali por causa da vontade de Deus. Porque Deus o colocou naquele lugar. Deus o colocou entre os grandes. Então essa é uma maneira de Deus mostrar para alguém que ele não é ninguém. Mostrar que tudo o que tem ocorrido, todas as bênçãos sobre a vida dele, a pessoa não seria capaz de alcançar. Não seria capaz de realizar feitos tão grandes se não fosse a mão de Deus, se não fosse a presença de Deus sobre a vida dessa pessoa. E na situação de Moisés, foi o segundo ponto. Permitindo acontecer na vida de alguém algo que seria impossível de resolver. Nós sabemos que Deus, às vezes, se revela para alguém diante de uma situação de uma doença impossível de ser resolvida. Diante, talvez, de um câncer incurável. Diante, talvez, de uma pessoa que quer tanto a libertação do seu familiar. Diante de uma situação que para o homem, e diversas outras situações que para o homem pode ser impossível. E a pessoa, diante daquela situação, vê que ele precisa da ajuda de algo muito superior, de um Deus criador dos céus e da terra. E aí então ele vai clamar a Deus, sabendo e reconhecendo que ele não é ninguém, que ele é incapaz de resolver aquela situação, e clamar a Deus para que possa o ajudar, para que possa sim saber se realmente tem um Deus na terra. Eu já vi diversos e diversos testemunhos de pessoas contando que clamou a Deus. Se o Senhor for Deus, eu quero
vencer este mal, eu quero vencer esse pecado, eu quero vencer essa situação difícil. E Deus permitiu e fez na vida dessa pessoa para que o nome dele seja glorificado. Então, temos essas duas maneiras de Deus trabalhar na vida de alguém para mostrar que ele não é ninguém. Primeiro, abençoando a tal ponto dele entender que pelas suas próprias forças ele não chegaria àquele nível. Segundo, situação tão difícil de ser resolvida que a pessoa reconhece que não é ninguém e precisa da ajuda de Deus. Essa é a maneira de Deus trabalhar. E na vida de Moisés, Deus permitiu que ele compreendesse que mesmo ele sendo formado em toda a arte e ciência do Egito, ele não poderia libertar o seu povo com suas próprias forças, com sua própria mão. E Moisés então vai fugir para o Egito. E aí nós entramos na segunda parte da vida de Moisés. Os outros 40 anos que ele viveu na obscuridade, em que ele viveu no oculto, em que ele viveu no deserto, pastoreando as ovelhas do seu sogro. Você conhece a história. Ele foi, a partir do momento que ele mata esse egípcio, ele foge para o deserto. E ali ele vai encontrar algumas moças que foi tirar água de um poço. E ele então vai, e os pastores que estavam ali na região vão querer agredir, impedir que elas tomassem água do poço. E Moisés vai defender essas moças, vai pegar a água do poço, dar água de beber para o rebanho que elas estavam tomando do seu pai. E ali acaba que, de alguma forma, Moisés ele vai parar na casa do dono dessas ovelhas, dos pais dessas moças. Manda chamar Moisés. E Moisés então acaba morando com o seu sogro Jetro, e ali ele vai cuidar do rebanho e casar com a filha de Jetro, Zípora, e vai então constituir uma família, ter 2 filhos ali, cuidar do rebanho durante 40 anos. E qual é a aplicação prática que o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração? Sobre o segundo ponto, lembrando lá do início, primeiro ponto que falamos, nós não somos ninguém. Segundo, nós somos alguém. E o que Deus ensinou para Moisés e pode nos ensinar que nós somos alguém? Você pode pensar que eu também, assim como o primeiro ponto, estou me contradizendo. Porque ele estava na obscuridade, ele estava sendo pastor de ovelhas, numa situação que ele foi antes, nos seus primeiros 40 anos, formado em toda a ciência do Egito. E nós sabemos que pastores era abominação para os egípcios. E com certeza para Moisés era uma abominação, porque ele foi criado, ele foi educado na cultura do Egito. E com certeza ser um pastor de ovelhas para ele seria algo muito humilhante, mas ele teve que se submeter a essa situação. Ele teve que se humilhar e se render para compreender, para Deus pudesse ensinar a ele que ele era alguém para Deus. E é aqui que nós entramos a aplicação da segunda parte da vida de Moisés. Às vezes Deus nos abençoa, nos permitindo ser, quem sabe, bem sucedido profissionalmente, ser alguém grande aos olhos da sociedade. Mas isso, na verdade, não importa para Deus. O que vai importar realmente para Deus é que nós obedeçamos a sua voz. E aqui, obedeçamos a sua vontade. Deus estava moldando, ensinando Moisés, através do pastoreio das ovelhas, para que ele pudesse então guiar o seu povo, pastorear o seu povo. Nós vemos que 2 pessoas, os principais líderes e que foram bem-sucedidos em suas lideranças do povo de Israel, eles foram pastores de ovelhas, Davi e Moisés. E Deus, o que ele nos ensina? Um princípio muito grande aqui é de humildade. Jesus Cristo nos ensina quando lavou os pés dos discípulos. Jesus Cristo nos ensina quando os seus discípulos perguntaram o que poderiam fazer para ser o maior no reino de Deus. E Deus ensinou que deveria ser, aquele que quer ser o maior no reino dos céus, tem que ser o menor entre vós. E Deus ele nos ensina que apesar de Deus, nós nos tornarmos, você se tornar uma pessoa reconhecida diante da sociedade, nós devemos fazer a vontade dele, que seja na igreja, servindo na sua obra, que seja um copo de água, que seja
limpando o banheiro da igreja. Importante fazermos a obra de Deus e reconhecendo que não somos nada. A partir desse momento que nós reconhecemos que não somos nada, nós nos tornamos alguém para Deus. É quando entendemos, olha o ponto relacionado com o primeiro ponto. Quando entendemos que não somos ninguém, é que nós tornamos-nos alguém para Deus. É quando sabemos que somos incapazes de resolver uma situação impossível. É quando entendemos que aonde chegamos diante da sociedade foi permissão de Deus. Reconhecemos que não somos ninguém. E aí passamos a ter uma utilidade para Deus. Mesmo sendo, quem sabe, grande diante da sociedade. Mas mesmo assim nós não olhamos para onde Deus nos colocou e fazemos a sua vontade. Nos submetemos à sua vontade, que seja a atividade mais básica. Eu estou dando um exemplo, como servir uma água na casa do Senhor, como limpar o chão, limpar a casa do Senhor. Estou dando esse exemplo que são extremos para que você possa melhor compreender. Mas o intuito é que você compreenda que o que vai importar é fazer a vontade de Deus. Não é o que você é perante o homem, mas sim o que você é perante Deus. O que você está fazendo para Deus. Você está realmente fazendo a vontade de Deus. E foi isso que Deus ensinou para Moisés aqueles 40 anos no deserto. Que Moisés era alguém. E você conhece a história. No final desses 40 anos, Deus vai aparecer para Moisés em uma sarça ardente e chamar: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, pois onde tu pisas é lugar santo. E aqui nós vemos Deus comissionando Moisés a uma grande obra, libertar o seu povo, uma multidão de cerca de 600 mil homens. Antigamente era contado só os homens, mas a população, se nós formos fazer uma base de cálculo, seria cerca de 3 milhões de pessoas que seria libertado. Moisés estaria liderando para os libertar da terra do Egito. É imaginar o DF, o Distrito Federal, com todas as suas regiões administrativas. Era a população, a multidão que Moisés liderou. E foi dessa forma que Deus o comissionou. Apareceu no meio de uma sarça ardente. E aí nós entramos no último período, nos 40 últimos anos da vida de Moisés. Nós vemos, como eu falei lá no início, primeiro, recapitulando, a estrutura do nosso vídeo de hoje. Eu não sou ninguém, eu sou alguém. Foi o que Deus ensinou para Moisés no deserto, que ali, uma situação que talvez ele poderia ser humilhante para ele, era onde Deus estava ensinando que ele não era ninguém, que ele não era capaz de nada, mas quem iria fazer é Deus. E agora Deus o comissiona para viver os últimos 40 anos da sua vida. E aqui nós aprendemos que eu não quero, mas Deus quer. É os dois elementos que nós aprendemos nos últimos 40 anos da vida de Moisés. Deus então aparece na sarça ardente e vai comissionar Moisés. Mas a primeira dificuldade, a primeira desculpa que Moisés apresenta, são 4 desculpas para Deus: quem sou eu? Ele apresenta, Deus tinha mostrado para ele que ele não era ninguém. E agora ele pergunta: quem sou eu? Mostrando a sua incapacidade humana, a sua capacidade impessoal. Uma desculpa diante de Deus. E Deus, de imediato, mostra que estaria presente. Certamente eu serei contigo, que Deus estaria com Moisés. Diante dessa dificuldade, Deus apresenta que estaria com Moisés, que Moisés teria sua presença. Segunda desculpa que Moisés dá para Deus: e se os que o Senhor me enviou, eles não crerem em mim, não acreditar que o Senhor me enviou? E Deus então vai mostrar sinais que Moisés faria, que eles acreditariam através desses sinais. Ou seja, Deus deu autoridade. Primeiro Deus dá a presença, depois Deus dá autoridade para que Moisés pudesse falar ao povo. E Deus mostra para ele, manda Moisés jogar a vara que ele estava na mão, e a vara vira uma cobra. Manda Moisés colocar a mão no peito e tirar, a mão dele sai em lepra. E você conhece a história. Então Deus vai comissionar Moisés. E Moisés então vai apresentar mais uma desculpa, que
ele vai falar que ele não era eloquente, ou seja, não falava bem, era pesado de língua, mais uma desculpa diante de Deus. E Deus então vai se irritar com ele, quando ele fala, então envia aquele que há de enviar, ou seja, ele está falando, não é eu que o Senhor deveria escolher, era outro. E Deus então vai apresentar, eu conheço teu irmão que fala bem, e eu enviarei para te ajudar. Então Moisés foi instituído como então Deus e Arão a boca de Deus. O Arão iria falar aquilo que Deus falasse a Moisés. E aqui nós aprendemos que nós apresentamos dificuldade, desculpa diante de Deus. E eu pergunto na aplicação desse elemento, eu não quero, quais têm sido as suas desculpas diante de Deus? Quais têm sido as suas desculpas diante do chamado de Deus sobre a sua vida? Diante do id do Evangelho, quais são suas desculpas? Não fala bem. Não sabe se comunicar, não sabe se relacionar bem com as pessoas. Não tem força para ir e fazer. É a preguiça de fazer a vontade de Deus. Quais têm sido as suas desculpas? Quais têm sido as suas desculpas para aceitar Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador da sua alma? Eu pratico isso, não consigo libertar isso, não consigo deixar de fazer isso. O exemplo de mal de outra pessoa que impede de eu servir, porque se for para ser como essa pessoa, não vou ser. Têm sido as suas desculpas? Hoje mesmo, acabe e pare com suas desculpas, porque Deus pode te fortalecer, Deus quer te libertar, Deus quer fazer morada no seu coração. Jogue a desculpa de lado, porque a presença divina é o que basta na minha e na sua vida. E Deus vai comissionar Moisés, e aí nós entramos no último elemento, que ele quer, ele faz, ele fez, ele faz e ele fará. Nós sabemos de toda a história que Deus fez no povo de Israel, libertou o povo da escravidão do pecado do Egito, libertou o povo da escravidão do Egito, que nós podemos relacionar com a escravidão que Deus nos libertou do pecado. Deus realizou milagres e maravilhas diante de Faraó, 10 pragas que Deus lançou sobre o povo do Egito. Milagres e maravilhas que Deus fez, porque Ele faz. Deus que abriu o mar vermelho para o povo de Deus passar. O Deus que fez que durante o dia ia numa coluna de numa nuvem durante o dia, e durante a noite ia numa coluna de fogo. O Deus que entregou a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel para o seu povo. E é isso que Deus quer nos entregar, a terra, a nova Jerusalém, uma terra que está no céu de glória. Queremos sim alcançar através do poder e da ação de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, porque nós não queremos, nós não fazemos, mas Ele faz. Então não dê desculpas para o que Deus está te comissionando, para obedecer à voz de Deus. Não é fácil, mas Ele nos chamou e Ele cumpre. E esse foi o vídeo de hoje, que Deus, o Espírito Santo de Deus, ministrou ao meu coração. Esses 4 elementos essenciais para alguém que quer ser instrumento de libertação na vida de alguém. Eu não posso libertar o meu familiar, mas quem vai libertar é o Espírito Santo. Eu não posso libertar a minha família da escravidão do pecado, mas Deus pode, o Espírito Santo de Deus pode. E aqui Deus, segundo elemento, eu sou alguém. Primeiro, eu não sou ninguém. Segundo, eu sou alguém. Eu posso sim ser um instrumento, entender que eu não faço, mas eu posso ser o instrumento da ação de Deus na vida de outras pessoas. Assim como foi com Moisés. E terceiro elemento, eu não quero. Nós não queremos. Eu não queria, mas estou aqui há 1 ano fazendo a vontade de Deus, gravando esses vídeos para que você possa ser edificado, fazendo a vontade de Deus, e fico muito feliz de estar fazendo a vontade de Deus, obedecendo a vontade de Deus. E o último, Ele pode, Ele faz, Ele fez e Ele fará. Ele que fez e Ele vai continuar fazendo na minha e na sua vida. Nós precisamos compreender que eu não posso, mas Ele pode, que eu não faço, mas Ele faz. E que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na minha e na sua vida. Amém.